Eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre a notícia que saiu há 6 meses atrás do André Rizek, que ele publicou no Sport TV. Eu estou com a notícia aqui na minha tela e eu vou ler para vocês. CBF define: Carlo Ancelotti será o técnico da seleção brasileira a partir de 2024. O treinador italiano do Real Madrid vai indicar um profissional de sua confiança para fazer o período de transição ao lado do interino Ramon Menezes. Essa notícia é de 6 meses atrás, como eu disse, do André Rizek, publicada no GE, no Seleção Sport TV. E vamos ler pontos principais da matéria. Para a CBF, o martelo está batido. Carlo Ancelotti será o treinador da seleção brasileira a partir de 2024. Este foi o desfecho dos dois encontros que o italiano e o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, tiveram na Espanha semana passada. Legalmente, ele não pode assinar nenhum contrato até janeiro, de fato, 6 meses antes do fim de seu contrato com o Real Madrid. Mas a entidade entende já ter garantido o negócio. Uma delas é que Ancelotti vai indicar alguém na Europa para fazer a transição na seleção até sua chegada. Esse profissional vai dividir a tarefa com Ramon Menezes, que será responsável por acompanhar os jogadores que atuam no Brasil. O Real Madrid, segundo a entidade, já está ciente de todos os passos. Nem a CBF nem o clube espanhol farão qualquer tipo de anúncio até janeiro. Até lá, teremos apenas informações de bastidor. Uma ideia inicial era que o filho do treinador, David Ancelotti, seu assistente no clube merengue, pudesse assumir antes dele, mas foi descartado porque passaria a mensagem de que o experiente treinador não estaria com a cabeça no Real Madrid nessa temporada. Ele virá junto com o pai. Em janeiro, Ancelotti comunicará em um documento ao clube que não tem interesse na cláusula de renovação contratual que ele e o Real podem exercer. Por isso, o anúncio da seleção deve ser apenas no começo de 2024 mesmo. Segundo a CBF, o Real Madrid recebeu com a naturalidade o desejo do treinador de buscar esse novo desafio. Como atleta, já disputou 2 Copas, como treinador vai ser a primeira vez, vai disputar um cargo de seleção e biribiborobó burubu. Legal. O que aconteceu durante esse meio tempo de 6 meses foi que a gente teve outro técnico substituto, né, outro interino, que foi o Diniz. O Diniz que estaria sendo colocado até esse final de ano. O Diniz que assumiu a seleção brasileira pós Ramon Menezes, E aí a gente tem que lembrar uma coisa, Ramon Menezes estava com a cabeça em outro lugar, com a cabeça totalmente na seleção olímpica, porque esse era o trabalho dele, ele não tinha nada a ver com a seleção brasileira, não tinha nada a ver, nada a ver. Assume o Diniz, e aí a gente tem um dos piores inícios de desempenho da história da seleção, com resultados inacreditáveis, mostrando que a seleção brasileira é uma bagunça dentro de campo e fora de campo pior ainda, colocando ela dentro do conjunto esportivo como o maior fracasso de 2023. Não tem dúvidas. A seleção brasileira, dentro e fora de campo, é o maior fracasso de 2023. E aí, futebolisticamente falando, o maior sucesso de 2023 é curioso porque é treinado por ele também, que é o Fernando Diniz, ganhando o título da Libertadores e jogando o Mundial com o Fluminense. Acabou não ganhando, como vocês viram no canal, mas também foi o maior sucesso futebolístico. De fato, a implementação do modelo do Diniz deu certo, colheu frutos. Na seleção é totalmente diferente. Na seleção foram jogos contra a Bolívia, onde acaba ganhando por 5-1, jogando um baita futebol, mas que não, a princípio, não parecia que iria continuar todo esse gás, porque vamos ser sinceros, gente, a Bolívia é o pior time das eliminatórias. A Bolívia tem uma seleção horrorosa, com todo respeito, horrorosa. Acabou ganhando do Peru por 1-0 com um gol sofrido do Marquinhos. Acabou empatando com a Venezuela. Acabou perdendo para Marrocos.
acabou perdendo para a Argentina, acabou perdendo para a Colômbia, acabou perdendo para o Uruguai. É complicado. A gente perde a primeira derrota no Maracanã na história das eliminatórias para a Argentina em um jogo feio, feio, que dá dó de ambos os lados, porém a Argentina é muito mais consistente que o Brasil. E mostra como é decepcionante, sabe? É triste, é feio. E para completar a cereja do bolo, o então presidente, hoje não sei o que é essa pessoa, de fato eu não sei o que é esse ser humano, hoje no cargo da CBF, até porque ele foi imposto, então não se sabe o que ele. Quem está no comando da CBF? Gente, pelo amor de Deus. Tipo, pelo amor de Deus. Sabe? É uma barbaridade. Chega a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Bar da FMO. Eu sou o Felipe, dono desse estabelecimento. Sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem já deixar o like, se inscreverem, compartilhar esse vídeo para os amigos e colegas, ficarei muito feliz. Eu comecei fazendo essa introdução porque há 2 dias atrás, isso eu estou gravando perto do Natal, então eu estou gravando muitos vídeos para eu poder ficar um pouco mais tranquilo na virada do ano novo. Eu não sei quando vai ser publicado esse vídeo. Há 2 dias atrás saiu a matéria: Carlo Ancelotti renova contrato com o Real Madrid, CBF não comenta. Matéria escrita por Martim Fernandes e Rafael Zarco no GE. Técnico estende o vínculo com o clube espanhol até 2026. A entidade brasileira considerava italiano certo para assumir a seleção em 2024, quando Edinaldo Rodrigues era presidente. A gente tem que falar o seguinte, cara. O Real Madrid anunciou na sexta-feira a renovação do contrato do Ancelotti até dia 30 de julho de 2026. A entidade brasileira não quis se manifestar com essa situação. Como ele disse e como ele deixou bem claro, hoje é um dia feliz. O Real Madrid e eu continuamos no caminho juntos. Continuamos no nosso caminho juntos em busca de novos e maiores sucessos. Obrigados a todos e Rala Madrid. Essa foi a publicação do Carlo Ancelotti. Inclusive, ele deu uma entrevista falando sobre toda essa situação, muito profissional, né? O que mostra de dois lados o profissionalismo do Ancelotti em escutar a seleção brasileira, porque de fato, em nenhum momento o Ancelotti quis pisar em cima do Real Madrid, em nenhum momento o Ancelotti humilhou o Real Madrid, em nenhum momento o Ancelotti humilhou a seleção brasileira, humilhou a CBF. Ele escutou ambos os lados. Só que aí você vê o profissionalismo de um lado e a falta do profissionalismo de outro. Porque por mais que você tenha essas duas conversas, que inclusive foram vazadas não por jornalistas brasileiros ou por jornalistas espanhóis, ou por pessoas do meio de comunicação, foi vazado pelo próprio presidente da CBF, pelo próprio presidente da CBF. Me lembra muito a situação do Eurico Miranda com o Ronaldinho, em 2015, que era o Ronaldinho 90%, que ele acabou indo pro Fluminense. É curioso, porque eu tô até meio atônito, porque, cara, mostra como a gente é humilhado como indivíduo que torce para a seleção e que hoje, de fato, prefere torcer mais para o seu clube do que propriamente para a seleção, porque não tem como, isso não existe, esse papel que a seleção brasileira faz é ridículo, beira a vergonha. E falar que você é brasileiro no quesito de futebol hoje, atualmente, não tem moral, sabe? Você tem bons jogadores, mas você não tem uma boa estrutura tática, você tem um time desorganizado, você tem fora de campo, você não sabe nem quem tá no comando da CBF. Como que isso acontece, gente? Como que isso acontece? E aí eu quero colocar a carta, o que o Ancelotti falou.
né? O Ancelotti, ele acabou quebrando o silêncio e acabou falando de fato, né? A realidade é que todo mundo sabe, e o Real Madrid também, que eu tive contato com o presidente da CBF naquele período, que era o Edinaldo Rodrigues. Quero agradecer a ele e pelo carinho e pelo interesse para que eu treinasse a seleção brasileira. Isso me fez muito orgulhoso e honrado. Acontece que Edinaldo não é mais presidente da confederação. No fim das contas, as coisas foram como eu queria, que era continuar aqui. O pior é que a culpa não é nem do Ancelotti. O Ancelotti não humilhou a seleção, a CBF, não humilhou. O Ancelotti estava acordado com um presidente que acordou por palavra. Não acordou nada por escrito. Claro, você não tinha como ter um contrato assinado, até como diz a matéria do Rizek, por causa que ele tinha contrato com a Madrid. De fato, não tinha como fazer um pré-contrato, a não ser que esperasse até janeiro de 2024. Não esperou. E com toda essa problemática com que esse senhor passou na presidência da CBF, conseguiu deixar marcado na história da seleção brasileira como a seleção brasileira é humilhada em seu comando técnico, humilhada na forma de negociação, humilhada perante ao seu torcedor, humilhada na forma como joga, humilhada quando empata, quando sofre e toma um empate contra a Venezuela jogando melhor que o Brasil. Quando sofre, perde para o Uruguai, quando você já não estava nem acreditando direito, sabe? É um jogo que você já sabia que o Uruguai ia vencer. O Uruguai jogando muito melhor que o Brasil. Um jogo onde foi um jogo contra a Argentina que foi marcado por confusão. E você tem um jogo feio, mas ao mesmo tempo a Argentina muito mais consistente, muito mais compacta, fazendo o dever de casa e fazendo a vitória. Um jogo muito mais conciso e coerente quando você vê que esse ano a seleção brasileira ganhou de Bolívia, de Peru, de Guiné. É só, né? Bolívia, Peru e Guiné. Porque perde para Marrocos, perde para Senegal, perde para Argentina, perde para Uruguai, perde para Colômbia. Empata com a Venezuela. Como que isso acontece, gente? Jogadores claramente abaixo do nível físico, abaixo do nível tático e técnico demonstrado nos seus clubes quando vai para a seleção. E aí a gente, claro que tem as somas, existe culpa do Diniz? Existe, não estou falando que não tem, mas são graus e graus, né? Na parte técnica, na parte tática, talvez a culpa maior seja do próprio Diniz, mas aí vem uma questão que jogadores chegam já muito fadigados por conta do calendário que é super apertado, um calendário super exaustivo para os jogadores. E aí, cara, é um negócio de maluco. É um negócio de maluco quando você vê a seleção brasileira jogar. Quando você vê a seleção brasileira nas entrevistas pós-jogo, antes do jogo, quando você vê a seleção brasileira com esse ser humano que era presidente da CBF se pagando de bonzão na frente de todo mundo falando eu consegui o Carlo Ancelotti como o maior troféu da história da seleção brasileira e de fato seria pela questão pós-Tite, no período pós-Tite seria de fato, até porque todo respeito entre Ramon Menezes e Fernando Diniz, o Ancelotti, claro que seria o maior troféu da gestão do Edinaldo, mas você tem apenas apalavrado e aí, quando ele sai, tudo se desmorona como um castelo de cartas. É uma loucura, cara. É uma loucura. Agora, não se sabe o que vai acontecer na seleção brasileira. A Copa América tá aí. O Brasil tem um grupo acessível, de fato, para passar. Mas, com esse futebol, não sei. Não sei. A seleção brasileira inicia 2024 com a maior vergonha da sua história, sendo a maior decepção esportiva de 2023 e com a maior surpresa também. De fato, a maior surpresa, porque se esperava-se um pós-Tite desse nível? Não. De fato, não. Os jogadores continuaram. Não é como se mudasse tudo do zero. Mas
foi feio. Foi feio, foi feio. Foi feio e não se tem perspectiva de melhora para agora. Não se sabe se o Diniz vai ficar, não se sabe como vai ser a relação com o presidente do Fluminense, que já tinha acordado até o final de 2020, até o final de 2023, se eu não me engano, no final de 2023. E agora, ele vai ficar até a Copa do Mundo? Como que vai ser acordado isso? Como vai ser a relação dele clube e seleção? Ele vai conseguir ter tempo para fazer isso até 2026, até a Copa do Mundo? Como é que vai ser essa situação? Como que vai se resolver todos esses trâmites? Quem vai assumir a presidência? A gente já teve o presidente, a gente já teve candidatos que não queriam assumir a seleção brasileira, né? Eu vou até colocar aqui. Presidência da seleção brasileira. O que acontece? Cara, é bizarro. É bizarro como essa exoneração ela afastou a possibilidade de um futuro na seleção brasileira, um futuro próximo, porque agora isso vai ser adiado. E aí você pensa, mas Marrocos deu certo. Marrocos na campanha da Copa do Mundo do 2022, do ano passado, contratou o técnico há um mês antes da Copa e conseguiu terminar na quarta colocação. Por que a CBF não pode fazer isso? É sério, isso é um dos maiores tiros no escuro na história. Deu certo com o Marrocos, não quer dizer que vai dar certo aqui, gente. A Argentina foi campeã mundial com um ciclo inteiro. O Brasil não conseguiu por erros que determinaram o jogo. Isso é do futebol. O que não pode ser do futebol e não pode acontecer na seleção brasileira é essa troca de técnicos insana. É contratar técnico um mês antes da Copa começar. Eles só ter os amistosos e Deus nos acude. Não pode. Não pode acontecer. É uma loucura, gente. É uma loucura. Eu fico embasbacado esse final de 2024. Esportivamente falando, com a seleção brasileira, é uma vergonha, é uma decepção. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo até funciona como uma forma de desabafo, né? É muito ruim poder assistir a seleção brasileira e assistir o Botafogo nessa reta final de novembro para dezembro. Não foi muito legal, não foi muito bacana, né? Já junta os dois, então começa a ficar tudo muito ruim. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, deixem o like, se compartilha. Façam tudo que puder aqui para ajudar no meu canal, se vocês puderem, por favor. E é isso, gente. Falou!